Então vamos começar? Quero só relembrar um pouco da última aula para que fique bem claro assim na nossa mente, né? A gente tinha visto na nossa última aula, a gente viu exatamente sobre o evangelho, né? Que a gente viu que ele significa boas notícias, não era necessariamente relacionado à palavra de Deus, nem nada assim, era geralmente para anunciar vitórias militares e tal. Mas acabou que o cristianismo se apropriou dessa palavra, né, e ela chegou até hoje, e ela tem exatamente essa ideia de ser uma notícia sobre o que Deus fez, né, sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, né, e a boa notícia só faz sentido quando a gente tem noção do tamanho da má notícia, né, e a gente viu isso, né, sobre o problema do pecado, né, que ninguém é naturalmente bom diante de Deus, né? A gente viu que o pecado é grave, por quê? Por que que o pecado é tão grave? Porque ele estabelece uma separação entre nós e Deus, né? E não é uma separação temporária, como se eu fizesse uma coisa, daqui a pouco esfria e tal, não. Nós nos tornamos inaceitáveis diante de Deus, né? É aquele exemplo que eu dei. Se eu conto uma mentira para uma criança, tem um peso. Se eu conto uma mentira para um juiz, tem outro peso, outra consequência. Agora, se aquele que eu ofendi foi o Deus infinito, a minha ofensa, ela assume proporções infinitas, né? Então, o pecado é grande, por quê? Por que que o problema do pecado é grande? Porque não tem nada que eu possa fazer que possa remediar esse problema, entendeu? Então, a minha separação de Deus, a minha morte espiritual, ela não tem outra solução. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não tenho o que fazer, né? Está fora de toda a possibilidade humana a reparação desse problema, né? E aí a gente viu que o quê? Que Deus é justo e o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, o natural seria nós sermos o quê? Condenados, morrermos, né? Mas por que que a gente não morre? Porque Deus não é só justiça, Deus também é amor, né? E a gente vê que o quê? Como que Deus fez para salvar os homens sem quebrar sua justiça, mas mesmo assim ainda amá-los, né? E a gente viu que isso se cumpre plenamente em Cristo, né? Deus envia Jesus para nos salvar em dois aspectos, né? Primeiro, ele cumpre a lei e vive sem pecar. Então, ele é justo, ele não merece punição, ele nunca pecou. Então, ele, ele não tem por que morrer nem nada disso, né? Mas o que que Jesus faz? Ele nos dá essa sua vida justa lá na cruz, essa justiça, e ele morre a nossa morte no nosso lugar, né? Então, Jesus é a solução de Deus para o problema da condenação do pecado. Por quê? Porque ele cumpre plenamente a justiça de Deus, né? Ele é o nosso substituto, tanto em vida, porque ele viveu de forma santa, quanto em morte, porque ele morreu em nosso lugar. Ele era o nosso representante, ele era eu, ele era você, né? Ele morreu no nosso lugar. Ele não era, ele era eu, ele era você, né? E aí, ele nos livra da consequência do pecado, não só de forma circunstancial, mas eterna. Por quê? Porque ele é o sacrifício perfeito. Então, a nossa ofensa infinita, ela precisava de um sacrifício infinito. E só aquele que é infinito poderia oferecer, e o único que é infinito é Deus. Então, só Deus poderia resolver o problema que nós criamos, né? E qual a nossa resposta a tudo isso? Ela é simples, né? Só tem duas. A gente responde, só tem uma forma de responder, na verdade, e ela acontece de duas formas. Primeiro, eu me arrependo, quando eu reconheço o meu pecado, eu decido mudar de direção, eu reconheço quem eu sou, que eu não sou digno, e a outro ponto é o quê? Eu confio, é a fé, né? Então eu confio em Jesus, eu entrego a minha vida, eu passo a depender dele. E como a gente falou, não é só acreditar em Deus, porque isso até o diabo acreditar em Deus, enfim, mas é se render, é obedecer, é crer que o amor de Deus nos alcançou e viver à luz disso, né?
Não é só acreditar, é se entregar, né? Então, Deus é santo, o homem é pecador, Jesus nos salva e nós precisamos responder a essa salvação. Então, ficou claro da última aula esse resumo? Deu para entender? Vocês estavam lembrando disso? Vão anotando, gente, vão tomando nota, porque tudo isso é importante. Assim, a gente não vai ter prova nem nada disso, né? Mas é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque é a nossa fé, né? É o que nós cremos. Então, a gente tem que ter isso bem, bem firme na nossa convicção, né? E hoje a gente vai começar a falar de algo muito importante e muito, às vezes até um pouco complexo, um pouco assim, às vezes não é tão simples às vezes, né? Mas porque a gente às vezes não foi introduzido da forma certa, né? Que é a questão da Trindade, né? Hoje, como eu falei, a gente vai focar na figura do Pai. E porque a gente já sai de um tema que é o Evangelho, que é um tema mais simples, e a gente já entra num tema, às vezes, tão denso, tão complicado, que é esse tema Trindade, né? Só de falar esse nome, às vezes a gente, meu Deus, que coisa é essa? Como é isso e tudo? Mas a gente não vai olhar para a Trindade no sentido teológico, a gente não vai, enfim, não. A gente vai olhar no sentido da relação. Porque qual é o objetivo? O objetivo é entender quem é esse Deus. Quem é esse Deus que enviou o seu filho? Quem é esse Deus que ama? Quem é ele? Entendeu? Por que que ele é desse jeito? Porque qualquer outro Deus, vamos supor, vamos olhar sei lá, vamos olhar na mitologia grega, vamos olhar Zeus, por exemplo, né? Você não vê Zeus, você não vê esses deuses, essas coisas sendo assim, né? Esses deuses, eles não estão nem aí pro ser humano. E joga raio e tudo e tal, e vai, tem um monte de filho e coisa e não sei o quê. É, se você olha outros deuses de outras coisas, eles não são assim. Mas por que que o nosso Deus é um Deus de amoroso, é um Deus amoroso, né? Então, o nosso objetivo hoje é entender quem é o pai nessa relação, né? O pai que envia o próprio filho, né? Então, se a gente conseguir sair daqui entendendo isso, a gente já vai ter ganhado a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos aí, aperta os cintos, caderninho aí, vamos lá, que é muito importante a gente ter isso em mente, que ajuda muito a gente enxergar melhor a Deus. Vamos lá, então, a paternidade de Deus. Quando a gente quer tentar entender a Deus, a gente tem dois caminhos, né? Primeiro, eu posso tentar, quando eu quero tentar compreender a Deus, eu posso talvez ficar olhando para as coisas criadas, né? Então eu posso ver Deus apenas como criador e soberano, né, de todas as coisas, né? Enfim, se eu olhar para Deus como essa figura que é só o criador soberano e tudo mais, eu posso acabar em algo, talvez um deísmo, né, que é aquela ideia de que existe uma força que criou, mas essa força saiu, ou essa força é impessoal, ela não interage, ela está lá, enfim, não tem, ou então até um próprio naturalismo, né, que é aquela ideia de que, não, a natureza, enfim, nós somos frutos da evolução apenas e tudo mais, né, mas qualquer imagem que a gente tente ter de Deus, se essa imagem não partir dele mesmo, se não partir do próprio Deus se explicando, vai ser uma imagem incompleta de Deus, né? Por quê? Eu posso achar que Deus precisa da sua criação para que ele governe, para que ele reine, né? Ou seja, não, Deus é todo-poderoso, por quê? Porque ele criou tudo isso. Então, por isso que Deus é todo-poderoso, né? E tal. E às vezes eu até posso crer no Evangelho e ter essa visão, né? De que Deus é o Deus que me salvou e tudo, mas ele não é um Deus tão amoroso assim que eu possa me relacionar, né? Ele me salvou e tudo, mas eu não tenho essa relação com ele, eu não tenho essa coisa, eu tenho um medo,
eu tenho uma coisa de Deus e tal, não é essa relação de pai, né? E o nosso objetivo hoje é olhar para Deus como o Senhor, como Jesus olhou. E como que Jesus olhou para Deus? Como que Jesus nos mostrou a Deus? Olha só, o texto de João 14:6 fala um pouco disso. Quem ficou de ler o 14:6? Opa, peraí. Vamos lá. 14:6. Acho que é o Anthony. Tá aí o Anthony? Se tiver, leia aí. João 14:6. João 14:6, João 14:6, João 14, Atos, Romanos, Coríntios. Não, é antes, é antes. João é antes de Atos. João é antes de Atos. É. Ó. João 4, 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Certo. Então, a melhor forma que a gente tem de tentar conhecer a Deus, de tentar compreender a Deus, é através de Jesus. E Jesus falou o que nesse texto que a gente leu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse caminho que Jesus ilumina para a gente, esse caminho para a gente conhecer a Deus, o Pai, quem é esse Pai que envia o Filho? Quem é esse Deus que amou tanto o mundo? Então, Jesus nos dá muitas pistas, né? Jesus, na verdade, escancara essa realidade, mas a gente aqui está aos poucos, né? Mas em João 14:6, Jesus já fala, já dá uma pista muito grande, né? Como a gente leu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente vê que a identidade primária de Deus é ser um Pai amoroso. Porque Jesus poderia ter falado assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Senhor, ninguém vem à majestade a não ser por mim. Mas o que, que ele fala? Ninguém vem ao Pai. Então, a própria definição de quem é Jesus, Jesus não é o Filho de Deus. Então, a própria definição de quem Jesus é já prescinde da existência do quê? De um pai, né? Então, a forma como Deus se revela, a principal característica de Deus não é apenas ser o soberano, o todo-poderoso, o Senhor, ele é todas essas coisas, mas ele é principalmente quem? Um pai. Aí a gente já começa a entender um pouco. Então, a principal característica de Deus é ser um pai, certo? Então, agora a gente vai a algo muito importante também, que talvez esse seja um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia, principalmente quando a gente quer entender mais sobre a Trindade, que olha só o que esse texto diz. Jesus orando ali, né? Esse João 17, as orações de Jesus ali no final, já antes de ir para a cruz, né? Ele está com seus discípulos reunidos no cenáculo ali, ou na ceia, né? E aí ele ora, ele fala várias questões, e em certo momento, enquanto ele está orando, ele diz assim: Pai, eu quero que vejam a minha glória. A glória que me deste, ó, eu vou ler até na minha versão aqui, ó. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. Olha isso. Glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então, isso aqui é muito importante. A gente já viu inicialmente que Deus é Pai. Mas, além disso, antes de criar, antes de governar, antes de tudo, Deus já era Pai. E Deus, e a sua identidade mais fundamental não é o seu poder, mas o seu amor pelo Filho. Porque o que que ele fazia antes de qualquer coisa? Antes de criar a gente, antes de criar o mundo,
antes de qualquer coisa, ele amava o filho. Tá bom? Ítalo, você levantou a mão? Ítalo está aí? Quer falar alguma coisa? Foi eu não. Acho que foi outra pessoa. Não sei, foi não? Ué, alguém tinha levantado a mão. Enfim, mas até aqui alguma dúvida? Tá dando para entender até aqui? Tá, beleza. Então, então vamos lá. A gente está a nosso objetivo hoje é entender melhor quem é o pai. Então, a primeira coisa que a gente viu, ele é pai, né? Jesus sempre se refere a Deus como pai. Às vezes ele também chama de Deus e tudo, mas geralmente ele chama ele de pai. E o que Deus fazia antes de ter criado todas as coisas era o quê? Amar o filho. Então, ser pai e amar o filho são coisas que Deus fazia antes de todas as coisas. É o aspecto mais fundamental de Deus. Então, com isso, a gente entende que o quê? Tudo que Deus faz é como pai, né? Ele cria. O que é que um pai faz? Vamos pegar um pai bacana, né? Que a gente sabe que tem pais que também não são tão bacanas assim, né? Mas não, Deus não é uma cópia desses pais ruins, né? Esses pais ruins são uma cópia ruim de Deus, que é o verdadeiro pai, né? Então, Deus é o padrão original, né? Os pais da terra que têm que copiar a Deus e não o contrário, né? Então, qual é a natureza de um pai? Se você for pegar um pai, o que geralmente o pai faz? Primeiro que para ser pai ele tem que gerar, né? Ele tem que criar. Então ele gera, ele dá a própria vida, ele ama, ele provê, né? Então tudo isso é o quê? São características paternas e são características o quê? De Deus, né? Então, e aqui está um ponto muito importante, que é o quê? O Filho eterno. Então, olha só, por que é tão importante que Jesus seja eterno? Aqui tem umas discussões tem umas discussões muito antigas em relação a se Jesus é o Filho de Deus eternamente, se Jesus passou a existir, se Jesus é eterno e tudo mais. Não é bem o foco aqui da nossa aula. A gente não vai entrar nisso, porque isso aqui a gente poderia falar durante horas e horas e horas sobre esse ponto. Mas a questão é que o quê? Olha essa frase. Nunca houve um tempo em que o filho não existiu. Porque se o filho não existisse, o pai não seria pai. E Deus não seria amor. Por que que isso é importante? Porque Deus não poderia ser amor se não houvesse alguém para amar. E ele não poderia ser um pai se ele não tivesse um filho. E olha só, aqui que está uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa aula, que é isso vai fazer toda a diferença. Olha só, se Deus precisasse de nós para que ele fosse amor, então Deus iria depender de nós para alguma coisa. Por exemplo, vamos supor, Deus está lá. Aí Deus fala assim: ah, eu vou criar as coisas, vou criar o mundo e etc. O quê? Para quê? Para que eu possa amar essas pessoas, para que eu possa amar esse mundo. Se Deus cria o mundo para que ele possa amar o mundo, então Deus não seria amor antes do mundo. Para que Deus seja amor, ele precisa do mundo. E aí, a gente tem um grande problema, que é o quê? Que se Deus precisa do mundo para ele poder ser amor, não tem como ele ser amor eternamente. Não tem como ele ser amor de forma plena. Por quê? Porque ele precisa da sua própria criação, de alguma coisa que ele fez, para ele poder amar. E aí,
isso dá um problema muito grande. Só que o quê? Deus é o Pai do Filho eterno. Lembra o texto que a gente acabou de ver? O que que Deus fazia antes da criação? Porque me amaste antes da criação do mundo. Então, antes que Deus criasse o mundo, já amava. Por quê? Porque Deus não precisa de alguma coisa para amar. Por quê? Quem é que o Pai amava antes de todas as coisas? O Filho. O Filho eterno, o Filho que é Deus, coeterno com Deus. Então, isso é muito importante para nós. Por quê? Porque esse amor de Deus, ele é anterior à criação. Deus não precisava de nós para poder ser amor. Deus não precisava de nós para poder fazer alguma coisa, para que ele seja Deus. Não. Deus não precisa de nada de nós que nós tenhamos a oferecer para que ele seja Deus, para que ele seja pleno, para que ele seja eterno, para que ele seja amor, para que ele seja justo. Ele não precisa de nós. Por isso, e isso é muito importante para que o quê? Para que a gente tenha essa compreensão que esse amor de Deus, ele já vem desde antes do mundo. Não fomos nós que despertamos o amor de Deus. Amar já era da natureza de Deus. Por quê? Porque ele amava o Filho. Antes da criação, antes de todas as coisas, o Pai amava o Filho. E aí tem algo muito interessante, que não é só o Pai que ama o Filho, mas o Filho também ama o Pai. Quem ficou de ler... Opa, peraí. Eu acho que eu não pedi para... Eu não coloquei esse texto aqui. Acho que passou batido. João 4:34 diz assim, ó, presta atenção. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, o filho ama tanto o pai que a vontade do pai é como se fosse a comida para ele. E olha só, outra coisa interessante. O pai, ele é a fonte do amor. O pai ama o filho e o filho ama o pai. E o filho derrama o seu amor sobre quem? Sobre a sua igreja, através do Espírito. Quem ficou de ler Mateus... ninguém botou aqui no Mateus 3. Eu vou ler aqui também. Gente, vamos prestando atenção, porque pode ser que esteja um pouco complexo agora, mas daqui a pouco vai ficar mais claro tudo isso, tá bom? Olha só, lá em Mateus, no capítulo 3, que é o momento que Jesus é batizado, olha só o que acontece. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Então, olha só, o pai, ele declara o seu amor e o seu prazer pelo filho, né, o seu agrado pelo filho, quando o Espírito Santo desce sobre ele. Então, olha só, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus naquele momento, e Deus disse: este é o meu filho amado, o filho a quem amo, o filho que me agrada. Romanos 5:5, quem ficou de ler? Foi o Ítalo. Lê aí, Ítalo, Romanos 5:5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Olha só, então, isso é muito legal. Deus nos deu do seu Espírito Santo para encher o nosso coração do seu amor. Ou seja, Deus derramou o seu amor em nossos corações, em outra versão, né? Dando-nos o Espírito. Então, isso é muito interessante. Aqui a gente percebe um padrão. O Espírito Santo de Deus é o meio usado pelo Pai para amar, para abençoar, para capacitar tanto o seu filho como a igreja. E esse é o mistério da Trindade. O amor do Pai pelo Filho é transmitido através do Espírito. A
aqui a gente está falando uma das coisas mais centrais da nossa fé. O Pai ama o Filho através do Espírito. É como se, por exemplo, quando eu amo a minha esposa, o nosso amor, ele não é uma coisa assim visível, né, palpável, mas ele está ali, é forte, é uma relação forte, profunda, mas não é uma relação assim, a gente não enxerga isso, né? O nosso filho, minha esposa está grávida, né? Então, o nosso filho, ele vai ser o resultado também do amor, né? Mas ele não é o, o amor em si, né? Só que com Deus, essa relação do pai com o filho, esse amor do pai pelo filho, ele é tão profundo e se torna uma pessoa. O Espírito Santo, ele é o quê? É o meio pelo qual Deus derrama o seu amor. Então, é o que a gente viu aqui, ó, os textos que a gente leu. Romanos 5:5, ó. Deus derrama o seu amor em nossos corações, como? Nos dando o Espírito Santo. O texto que a gente leu também de Jesus, né? Olha só. Naquele momento, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Nesse momento, o Senhor, o quê? Declarou o seu amor sobre ele. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Então, o mistério da Trindade, se a gente for resumir, é esse: o Pai ama o Filho através do Espírito. Esse é o mistério da Trindade, né? Eu sei que é algo, às vezes, um pouco confuso, e, enfim, a gente já está falando sobre isso aqui, mas a importância disso é por quê? Porque o cerne do Deus que nós cremos é o amor. O cerne do Deus que nós cremos aqui, quem um dia chegou ali na frente, talvez no púlpito da igreja, e se reconciliou, ou então aceitou Jesus, ou então aqui quem é adolescente, está começando agora essa caminhada, enfim, entendam uma coisa: o Deus que vocês servem, que criou todas as coisas e é antes de todas as coisas, esse Deus, a característica fundamental dele é que ele é pai e que ele ama. E isso muda a nossa forma de enxergar tudo. Porque quando eu olho para Deus e eu só vejo um carrasco, eu só vejo alguém que eu tenho medo, que eu tenho coisa, é porque eu não o conheço. Quando eu passo a conhecer a Deus, eu entendo quem ele é, e que essa é a característica dele. Não que ele vai ser aquele bobão, aquela coisa assim. Não, ele é Deus. Ele é santo, ele é justo, ele é um rei, ele é o Senhor de todas as coisas, mas ele é bom, ele é amor, ele é pai. E é muito importante que a gente entenda isso, né? É isso que nós estamos investigando. Quem é esse Deus? Esse Deus é amor, esse Deus é pai. E ele não é amor e pai só com Jesus, ele é amor e pai com a gente também, sabe? Então, ó, continuando aqui, né? Aqui foi o que eu falei. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força, mas ele é uma pessoa que transmite o amor do Pai ao Filho e do Filho à sua igreja, né? Que é o que a gente viu em o texto que a gente leu em Romanos. Aqui a gente vê também, ó, ele possui vontade, personalidade, porque tem pessoas que às vezes pensam que o Espírito Santo é só uma força, é só alguma coisa. Não, mas ele é Deus também. A gente vai ver quando a gente estiver falando mais sobre o Espírito Santo, né? Alguém ficou de ler o 13? Deixa eu ver aqui. Atos 13, quem foi aqui? Foi Daniel. Lê aí, Daniel. Atos É 13, de 2 a servindo 4. e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: Apartei-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o dispensaram. E assim estes, enviado pelo Espírito, desceram a Selúcia e dali navegaram para o Chipre. Ah, legal. Aqui a gente está lendo um texto, está vendo um texto de Atos, né? Então você vê aqui, ó, enquanto eles adoravam,
disse o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ativamente disse para eles, olha, tal, me separem Barnabé, e depois, enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e tudo mais, enfim. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem personalidade, né? Ele é parte dali do mistério da Trindade, né? E a gente vai olhar isso com mais profundidade mais para frente. E aqui, a gente tem algo muito interessante, né? Que é o quê? Por que que é tão importante que Deus seja trino, né? Que Deus seja 3 em 1? O que que acontece? Olha só esse primeiro trecho. Se Deus fosse uma única pessoa, ele não poderia ser amoroso antes da criação. Só sendo Deus triuno, ele é essencialmente amor. Olha só que coisa interessante. Se Deus fosse, não sei se alguém aqui já viu alguma coisa sobre o islamismo, enfim, mas Alá, para o islamismo, Alá, ele é uno. Não existe nada além de Alá, né? Ele é indivisível. Ele é aquela coisa assim, é o uno, né? Só ele sozinho por toda a eternidade e tudo mais, né? Só que o que acontece? Um ser que seja sozinho, só ele se basta, ele é suficiente, ele tudo, ele é um ser autocentrado, porque ele só pensa, ele, assim, a pergunta é, por que que um ser que é sozinho por toda a eternidade criaria alguma outra coisa, né? Ou então, um ser desse, como ele pode ser amor se ele só tem a si mesmo para amar, né? A pessoa que ama a si mesmo, né, é uma pessoa que ela qual a palavra? Esqueci agora. Enfim, não é ególatra, não. Ai, peraí, sumiu a palavra. Narcisista. Narcisista, exato. Então, assim, a pessoa que ama somente a ela é narcisista, entendeu? E tal. E outra coisa, se Deus é sozinho e então, assim, por exemplo, para que esse Deus que fosse sozinho pudesse amar, ele precisaria criar outra coisa além dele, né? Porque amar sozinho é narcisista, não amar assim. Então, porque para amar eu preciso de outra coisa para amar, né? Eu não posso amar a mim. Eu preciso de algo que seja alvo desse amor, né? Então, por exemplo, o Alá mesmo lá, né? Para que ele possa ser amor, isso é até um ponto muito, muito forte dentro da ai, meu Deus, acho que a palavra me sumiu. Do, da apologética. Da apologética quanto ao islamismo, que é o quê? O islamismo fala que Alá é amor, né? Só que o islamismo também diz que Alá é uno e indivisível por toda a eternidade. Então, esse é um ponto bem crítico da apologética com o islamismo, né? Como que você pode dizer que Alá é amor, sendo que ele não tinha nada além dele mesmo para amar, né? Ele precisou criar a humanidade para poder amar. Então, Alá precisa da humanidade para ser alguma coisa? Então, Alá depende da sua criação para que ele exerça um dos seus atributos? Então, isso é um ponto bem assim, uma brecha bem grande que os apologetas pegam contra o islamismo, né? E é algo que o quê? O nosso Deus não é assim, porque a gente acabou de ver o que que Deus fazia desde a eternidade. Ele amava a quem? Ao Filho, o Filho eterno. Por isso é importante que o Filho seja eterno, porque o Pai sempre foi o Pai do Filho eterno, né? E o Filho sempre foi o Filho do Pai eterno. O Pai sempre teve a quem amar. Então o pai nunca precisou tornar esse amor para si mesmo. Ele sempre amou o filho através do Espírito. Olha o ponto 2, né? O deleite eterno. O pai e o filho deleitam-se em partilhar sua alegria com o Espírito. Deus não passa a compartilhar, ele é o Deus que compartilha. Então, nunca houve um momento em que Deus não compartilhou. Nunca houve um momento em que Deus não amou. Nunca houve um momento em que Deus não fosse pai.
Ele é o pai do Filho eterno, eternamente gerado, né? Isso aí é lá do credo, enfim, lá do início da nossa fé, né? O Filho eterno, eternamente gerado e tudo mais, né? Então, ele sempre teve alguém para amar além dele. E aqui a gente chega no ponto 3, que é um dos pontos mais interessantes. Nós, a criação, não somos frutos da carência, mas de um amor tão pleno que transborda para incluir outros em sua comunhão. Essa talvez seja uma das coisas mais bonitas e profundas e fundamentais da nossa fé. A criação não é obra da carência de Deus, para que Deus possa amar alguma coisa, ele criou alguma coisa. Não. A criação é o quê? É o transbordar do amor de Deus. A criação é como se fosse um presente do pai ao filho. Nós não somos sei lá, algo, enfim, nós somos o transbordar do amor de Deus. E quando a gente entende isso com mais profundidade, a gente vai ver depois, o objetivo de Deus é o quê? É nos incluir nessa comunhão. Olha só, não é nem tanto o foco da aula aqui, mas o objetivo de Deus é nos incluir no final de todas as coisas nessa comunhão que o Pai e o Filho tiveram durante toda a eternidade através do Espírito. É algo muito, muito profundo, né? Enfim, é o que está dito lá em Efésios e tantas outras coisas. Mas o ponto é esse. O nosso Deus, ele é um Deus triuno que o quê? Que não depende de nós para que ele possa ser qualquer coisa. Ele não depende de nós para ser amor. Ele não depende de nós para ser bom. Ele não depende de nós para coisa alguma, porque ele é o Deus eterno, perfeito. Ele é o todo-poderoso, né? E nós somos alvos do amor de Deus, mas nós não fomos criados para que Deus possa amar. Não, ele já era amor antes. E isso é muito importante, né? Então, e aqui a gente vê a singularidade da nossa fé, né? Por que que a nossa fé é tão diferente, é tão bela, é tão profundo, né? Por quê? Porque, por exemplo, se você pega em outras mitologias, né? Os seres humanos são criados para satisfazer os caprichos, né? Enfim, ou então fazer as coisas que os deuses não querem fazer e tal, não sei o quê. Não tem nada a ver com a beleza da criação em Deus, né? Ou o que eu falei dos deuses monopessoais, né? Esses deuses solitários, eles são inevitavelmente autocentrados, né? Que é o caso de Alá, ele precisa da criação para ele poder exercer atributo como amor e tal. Então, ele é dependente do tempo, porque em algum momento ele criou a criação. Para quê? Para ele poder ser amor. Então, é um Deus que depende da sua criação para que ele possa ser alguma coisa, né? Agora, o Deus trino, a trindade, não é assim, porque Deus já ama por toda a eternidade. Criar não é uma necessidade de Deus. Deus não precisaria de nos criar para ele poder ser amor e tal. Não, mas a criação é um extravasamento natural da sua identidade. Por quê? Porque ele é pai. E o pai, uma das características do pai é o quê? É criar, é gerar, é prover. Você quer ver uma coisa tão, assim, bonita da identidade de Deus? Por exemplo, olha para a natureza, né? Olha como são as coisas. Se você pegar qualquer coisa na natureza, é profundamente, brutalmente complexo. Não precisava ser assim, por exemplo, se você pegar insetos, né? Ah, por que que Deus não criou só um tipo de formiga? Não, ele não criou um tipo, ele criou milhões de tipos de formiga, milhões de tipos de besouro, de coisa e tal. Poderia ter criado só um, só dois, só três, não. São milhares e milhares e milhões de espécies diferentes e tudo. Por quê? Porque Deus é assim, Deus transborda, Deus é uma característica dele, né? Ele é generoso. Então, essa é a natureza do Deus que a gente serve, né? E isso é algo muito belo, olha só. Quem ficou de ler Romanos 8, 29,
Foi Deus é fiel. Não sei quem é Deus é fiel. Romanos 8, 29. Agora vamos lá. Oi, Pode ler. pessoal. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para, predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha só, obrigado, meu irmão. Olha só, aqueles que. Ah, tá. Olha o que ele fala. Aqueles que de antemão conheceu, que somos nós, ele também predestinou para quê? Para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que, olha isso, ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a criação, nós somos a extensão do amor eterno entre o pai e o filho. O pai tanto se deleitou no filho que seu amor transbordou para quê? Para incluir outros. Deus quer nos incluir nessa relação de amor. A eternidade é nós sermos incluídos nessa relação de amor entre o Pai e o Filho através do Espírito. Olha só, João 17, 24, que a gente leu, né? Ele. Opa, acho que tem alguém querendo entrar aqui. João 17, 24, a gente leu só o 24, né? A gente não leu o 25 e o 26. Mas olha só, eu vou ler o 25 e o 26 também. Olha só que bonito, ó. Essa aqui é uma oração de Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Pai, quero que os que me deste, eu e você, estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então, Jesus ora ao Pai para quê? Para que nós estejamos com Ele, que os que me deste estejam comigo e vejam a minha glória que eu tive, que eu tenho contigo desde antes da criação do mundo. Olha que coisa profunda que Jesus está pedindo a Deus, para que nós possamos fazer parte disso. Olha o 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha como é profundo, olha como é diferente, é tudo o amor, é tudo ele querendo nos inserir nessa realidade, né? Então, por exemplo, ó, olha o texto aqui, ó, diferente dessas divindades que exigem, né? Ah, você isso, você isso, você isso, a identidade de Deus está em dar. Deus não está nos pedindo nada. O que Deus pede de nós é que o quê? Só que a gente se arrependa da nossa condição, que a gente reconheça que Ele é bom, que a gente reconheça o seu amor, e o quê? E creia, e tenha fé, é o que a gente falou. A nossa resposta ao Evangelho é crer, é fé. Eu me arrependo e eu creio. E nesse momento, quando eu faço isso de todo o meu coração, eu sou inserido nessa realidade. É claro que talvez eu não perceba isso de uma vez, talvez leve um tempo, né? Porque é um processo, mas eu já sou inserido nessa realidade. Então, Deus não reluta em compartilhar. Deus não tem problema em dar, em entregar da sua glória. Ele se regozija em derramar do seu amor. Foi isso que a gente acabou de ler, né? E aí, olha só, Atos 17, 24. Alguém pegou esse? Não. Eu vou ler aqui, então, Atos 17, 24. Olha só o que esse texto diz. A gente já caminhando para o fim. Atos 17, 24. Olha só. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos
por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então Deus não precisa de nada de nós para ser Deus, nem para ser amor, nem para ser bom, nem para ser justo, nem para ser santo, nem para nada, nada, nada. Deus não precisa de nós. A criação é obra da graça de Deus. Flui do quê? Da plenitude, não da carência. Deus, ai, não, eu não, eu queria poder amar melhor, eu queria poder alguma coisa, então vou criar a humanidade para. Não, não. Nós não somos frutos de carência de Deus, nós somos frutos da abundância. Deus tanto amou que esse amor extravasou, e nós fomos criados para sermos inseridos nesse amor e podermos experimentar algo que Deus já experimenta desde toda a eternidade. Então, a variedade e a beleza, né, como eu falei, da natureza, refletem isso, entendeu? Deus não criou apenas o necessário. Por exemplo, ele podia ter criado só um tipo de árvore, entendeu? Ah, então a árvore vai pegar o carbono da atmosfera e vai liberar o oxigênio. Aí tem essa formiga que vai fazer isso, essa minhoca, essa coisa e tal, pronto. Não, mas ele criou dezenas de milhares de árvores, de espécies diferentes, com centenas de milhares de frutos diferentes, com milhões de insetos, com dezenas de milhões de tudos e tal. Então, porque é da natureza dele, natureza abundante, né? Essa é a característica dele. E, por fim, é isso. O Pai é o eterno gerador do Filho. A sua identidade consiste em transmitir vida e amor pelo Espírito. Somos convidados a participar dessa comunhão eterna. A gente não falou tanto dessa relação da Trindade, né? Como que funciona, como Deus pode ser 3 em 1 ao mesmo tempo e tal, né? O foco não é tanto esse. A gente pode até aperfeiçoar um pouco disso nas próximas aulas para que isso talvez fique um pouco mais claro. Mas o ponto é a unidade na distinção. Deus é 3 e também é 1. Mas o ponto é, Deus, olha só, João 17:26. Pai, quero que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O objetivo final é que nós estejamos, que o amor de Deus esteja em nós, e ele também esteja em nós e nós nele. É algo muito profundo, muito belo, muito fora da nossa realidade, né? Mas é isso, o Senhor nos chama a viver uma realidade além dessa. E é por isso, essa é a natureza de Deus, do Pai. O Pai que é amor, o Pai que é Pai, primeira característica dele, Pai, Pai nosso que estás no céu, ele é Pai. E que é Pai? Pai o quê? Pai provê, Pai gera, Pai cuida. Essas são as principais características de Deus. E Deus não precisa de nada que nós tenhamos a oferecer para ser quem é, porque ele já era amor desde a eternidade. Nós somos o transbordar desse amor. Nós fomos criados para quê? Para sermos inseridos nesse amor. E nós vamos ser inseridos isso na consumação. Quando o Senhor voltar, aí, quando os mortos ressuscitarem e tudo, enfim, Efésios fala disso, né, que no fim dos tempos tudo vai convergir em Cristo, né, então nós vamos ver e experimentar tudo isso. Então, hoje, qual é a nossa atitude hoje? A nossa atitude é, primeiro, crer nessa realidade, e segundo, aguardá-la com esperança, com expectativa, como diz Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Isso vai se cumprir, isso vai acontecer, você querendo ou não. E agora, o nosso objetivo é o quê? É fazer parte disso e falar para o maior número de pessoas dessa realidade, que o Senhor nos convida a participar. Amém?